muito boa tarde. Estamos no ar com mais um Tudo em Dia. Gente, segundou. E segundou real, hein? Porque volta das férias dos pequenos, né? Aí eles todos já escolarados, vamos colocar assim, né? Num ritmo de brincadeira aqui. Força pra gente, hein? Porque não tá fácil aguentar o trânsito que voltou em Florianópolis. Tá complicado, mas a semana ensolarada já é aí algo, né, que nos deixa felizão, como diz o catarinense, né? Porque morar na Ilha da Magia, de fato, ao andar nela, a gente massageia a nossa retina. Bom, vocês estão vendo o nosso GC aqui, né? Vamos conversar com o médico endocrinologista. A gente normalmente fala endócrino, porque a palavra é um pouquinho maior, né? Marcelo Signoretti, ele que é meu conterrâneo, mas que maravilha. Mas o assunto é polêmico, é didático também, e eu gostaria que você ficasse conosco, porque a obesidade tem aumentado muito no Brasil, não é mais só nos Estados Unidos. Antes a gente imaginava que era só lá. Não. Será que os nossos hábitos alimentares estão legais? É também uma coisinha aí para você colocar no seu briefing ali da semana, né? Coloca no espelho esse recadinho aí, a tua alimentação tá legal? E em contrapartida, muita gente querendo ficar com um corpo legal, afinal de contas, né, a mulherada e a mulherada também gosta de se cuidar. Tem essas novas canetas por aí. Será? É legal? Tá aí o doutor sorridente, vai explicar um pouquinho para a gente que não entende muito e acho que às vezes a gente acaba se passando, né, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Nos dias de hoje a gente tem visto realmente uma procura na busca da qualidade de vida, principalmente agora, pós-pandemia, né? As pessoas mudaram a sua visão de como encarar o excesso de peso, seja sobrepeso ou obesidade, e buscam realmente todas as alternativas, às vezes orientadas e às vezes não, que são coisas que a gente vai conversar hoje aqui. Você sabe que é uma coisa que me assusta, assim, profundamente, né? Porque a gente sabe que a vida está corrida, independentemente disso, realmente os nossos hábitos mudaram muito. Se a gente fizer um paralelo entre os nossos avós e nós mesmos, né? A gente tem o êxodo rural, aí todo mundo veio para a capital, todo mundo em busca de oportunidade, de estudo, de emprego, mas tudo isso tem um preço, né? E aí, às vezes, eu olho no mercado, eu que hoje faço nutrição, curso de nutrição, estou quase me formando, eu olho no mercado e vejo a enganação que a gente passa no dia a dia. Primeiro porque as letras são pequenininhas, minúsculas, a gente tem que botar uma lente de aumento mesmo para conseguir enxergar, e outra, nomes muito complicados. Diante disso, temos aí uma população que está se alimentando cada vez pior, né, do que a gente está falando, e engordando. Muita gente bebendo também, né? A pandemia também desencadeou aí uma série de vícios, a gente poderia por assim dizer. E aí as pessoas acabam procurando uma solução rápida, mais fácil. Como é que faz, doutor? Tu vê, só para ter dados, essa última pesquisa nacional que publicou sobre o Covitel, que é um inquérito telefônico para doenças crônicas pós-pandemia, ele mostrou que aproximadamente 56,8% da população brasileira está em sobrepeso, né? E o último Atlas da Obesidade, que é uma publicação mundial, mostra que até 2030, no Brasil, em torno de 41% da população vai estar obesa, ou seja, não é nem sobrepeso. E aí vem as dificuldades, como tu relataste aqui, a dificuldade de acesso a alimentos corretos. Lá está as letras miúdas, né, falando calorias, quanto que custa. As pessoas estão interessadas, estão na busca de procurar melhorar, mas nem sempre o acesso à informação correta é adequado. A mídia hoje nos traz informações diversas em todos os pontos e alimentar em tudo que é parte e não necessariamente com a orientação correta, né? Então partamos de um princípio de uma nutrição adequada, de uma atividade física adequada e, se necessário, o uso de medicamentos. Mas o medicamento ele tem que ser no complemento. O tratamento realmente é alimentação, é atividade física, é não ficar ocioso em casa. É complicado, né? Eu não sei de onde a gente tirou, eu não sei se isso... às vezes eu fico pensando que o ser humano ele não é fácil, ele é complicado, né? A gente tem aí uma cultura do jeitinho brasileiro,
Mas é uma coisa muito preocupante quando a gente relaciona isso à saúde, né? A gente está no ar já pela Rádio Guarujá. É isso, estamos. Estávamos com um probleminha aqui. Eu vou cuidando tudo, gente. É isso, é o telefone, é o retorno, é o doutor, e é tudo que está na cabeça também para poder perguntar, porque essa pauta me veio pelo Instagram. E me veio numa situação assim, doutor. As minhas amigas estão fazendo uso de Ozempic. Pessoal viajando para trazer mais barato. Na farmácia vende sem receita médica. Quer dizer, é uma preocupação, uma bomba, se a gente parar para analisar, uma bomba atômica aí com relação à saúde, porque as pessoas estão morrendo muito mais cedo. É uma preocupação gigante. A busca por uma medicação como essa, a semaglutida ou Ozempic, ela se dá porque realmente as pessoas estão perecendo. E uma das maiores causas mundiais é a obesidade, que leva a várias outras patologias que complicam a nossa saúde. Mas preocupa realmente a venda sem receitas, sem orientação. Tu vai e busca fora ou busca aqui mesmo em farmácia, tu pode comprar. E nem sempre o uso adequado ou a necessidade do uso. Vejam, um Ozempic ou semaglutida, que tem outras nominações, ele pode dar náuseas, vômitos, alterações gastrointestinais, pode levar aí, não bem orientado, a uma pancreatite, pode levar aí a problemas, né, que se a pessoa tem uma neoplasia, ela pode ter problemas nesse sentido, se ela tem ali uma questão histórica pessoal ou familiar de primeiro grau, de um câncer medular de tireoide, ela não pode usar, ela tem contraindicação, numa amamentação não pode ser usada, então tem vários poréns que tem que passar pelo profissional médico para ser orientado, mas na busca de um tratamento mais ágil, mais rápido, naquela sua necessidade, e os estudos mostram que essa medicação é realmente adjuvante e eficaz. Chega a perder 17% do peso. É algo ótimo. Até então, no tratamento da obesidade, não existia uma medicação dessa forma. E foi aprovada no Brasil para isso agora em janeiro. Claro que já vinha sendo utilizado há mais tempo, desde 2021, com a aprovação do FDA nos Estados Unidos, num tratamento aqui nacional, off-label, como chamam, fora da prescrição, já vinha sendo utilizado. Mas a grande questão é essa, a forma de utilização e quem precisa. A gente pega na clínica, no consultório, pessoas usando essa medicação diária, em dosagens máximas, sem fazer o escalonamento adequado. E isso traz consequências e, às vezes, até complicações permanentes a esse paciente, né? Então, é uma preocupação realmente e a pessoa deve buscar o profissional para ser orientado se existe a necessidade e a forma adequada para ela, porque a dosagem da amiga pode não ser a dosagem dela, não é verdade? Com certeza. Essa individualização, né, clínica, ela é importante. E como é que se faz isso? Através de exames, né, doutor? Nenhum médico prescreve nenhum tipo de medicação sem pedir ali uma bateria de exame. E aí eu sei que a pessoa, eu sei disso, porque eu vivo isso. A pessoa fala, mas é muito chato fazer tanto exame, demanda tempo, em jejum, e aí faz o exame dali 30 dias, pede de novo aquele mesmo exame. Mas o que é mais chato? Você fazer os seus exames, está com tudo direitinho, ou você aí está colocando a sua vida em risco? Uma coisa que me preocupa, doutor, essa medicação, ela não é para essa finalidade de emagrecimento, descobriu-se, né, ao longo aí do uso que ela também seria interessante para a perda de peso, mas, por exemplo, uma pessoa que toma, porque hoje a gente vive a era da rapidez, uma pessoa que toma ansiolítico, uma pessoa que toma antidepressivo, uma pessoa que toma algum remédio, sei lá, para bipolaridade. E aí eu estou colocando aqui 3 exemplos, mas pode ser um outro tipo de medicação para pressão alta, para diabetes. Não seria perigoso estar associando essas medicações? A gente tem que pensar primeiro que esse paciente, então, se ele busca a perda de peso e ele tem uma questão de um transtorno emocional em tratamento, se ele está compensado ou não nesse tratamento. Porque muitas vezes nós estamos no início de um tratamento e algumas dessas pessoas, elas realmente estão em excesso de peso e precisam ser auxiliadas, porque isso gera uma angústia nela, inclusive, do seu tratamento psiquiátrico. Então, é importante.
Mas a gente tem que ter não só sensibilidade da hora da entrevista com o paciente, a anamnese, e saber se ele realmente está aderido ao seu tratamento psiquiátrico, para saber se existe a possibilidade ou não, porque este remédio não é a solução do tratamento do peso. Esse remédio é o adjuvante, vai ajudá-lo. Mas se ele não estiver compensado e daqui a pouco ele não tenha uma resposta adequada ao uso do medicamento, é mais um frustrante na sua vida, podendo trazer uma complicação ao seu tratamento de base psiquiátrico, descompensando ainda mais esse paciente que pode estar em tratamento. Aí não é um benefício, aí passa a ser um malefício esse paciente, ele precisa estar emocionalmente bem, não é verdade? Senão a gente acaba piorando o quadro. Por isso que tem que se passar pela avaliação profissional e tem que ver, não só com exames, e muito bem falado, tem que fazer exames pré e durante e pós-tratamento, sim, mas a anamnese, a entrevista pessoal ao médico ou ao profissional da saúde que o acompanhe, porque não é única e exclusivamente o uso da medicação. Ela é adjuvante, ela é permitida. Em casos extremos de descompensação emocional, a gente pensa, tem que ver caso a caso, mas não é contraindicado. As contraindicações formais são outras, não essas. Me preocupa também a questão da obesidade infantil, se a gente for. Claro que aqui a gente está falando de uma medicação, mas o que acontece? Ao passo em que a criança já vem com um quadro de obesidade, é muito difícil reverter esse tipo de quadro, né? A não ser no auge de uma conscientização ali, talvez da adolescência, da família toda que precisa entrar aí dentro de um ritmo, porque não adianta querer que uma criança faça, né, a chamada reeducação alimentar e a família continuar comendo embutido, enlatado, enfim, com o mesmo tipo de... E a criança não vai ao mercado comprar comida, né? Isso é uma coisa que também a gente precisa não passar pano para esse tipo de situação. E aí chegam a adolescência, como eu estava falando, e acabam fazendo uso desse tipo de medicação. A gente tem visto aí jovens infartando, quer dizer, uma série de coisas que vem acontecendo com relação à saúde populacional mesmo dos jovens, e a gente não está se atentando a isso. Fora isso, a gente tem mais o uso, vou colocar aqui bem os nomes mesmo, da aspirina em larga escala, né, do analgésico de uma forma geral em alta escala, estudos saindo aí dizendo enfim, né, do prejuízo que isso causa nas pessoas. E a gente, será que não está se atentando, doutor? A gente está com o doutor Google ali, será que é isso? Os pacientes as pessoas acabam se automedicando e polimedicando muitas vezes desnecessariamente. Lembremos que remédio tem efeitos favoráveis e todos têm efeitos desfavoráveis. Então, a necessidade da medicação é pontual. A gente só deve usar quando realmente estritamente necessário. Como tu falaste, qualquer dorzinha, estamos lá medicando com aspirina ou com anti-inflamatório. A maior causa de hemorragia digestiva mundial é o uso inadequado de anti-inflamatório, né? A maior causa de hepatite fulminante é o uso de uma medicação muito comum que a gente encontra em qualquer parte para comprar, né? Então, o uso inadequado e o uso de volumes, por vezes intensa, é que nos traz esses malefícios à saúde, inclusive aos remédios do peso, que não são só as canetas, outros medicamentos existem e que têm contraindicações. Tem alguns pacientes que são hipertensos, não podem usar o medicamento X, tem outro que não pode usar o medicamento porque tem um problema intestinal. Então, deve-se atentar, deve-se avaliar o paciente como um todo e não só ver o peso. O peso é uma patologia importante, traz malefícios, tem que ser tratada, mas com critérios, a todo o paciente, infantil ou não. Hoje vem se vendo, mesmo sendo endocrinologista geral adulto, no consultório, as famílias trazem seus filhos aqui e a gente acaba percebendo, mas aí é aquilo que tu falaste, o exemplo familiar, a criança não vai ao mercado sozinha, no máximo na escola lá que ele pode alguma coisa às vezes fugir, mas a maioria das vezes o exemplo é em casa, né? O exemplo é com os amigos, então a gente tem que dar o exemplo de casa, trazer a alimentação da maneira correta e não só a alimentação, exercitar, é importante as pessoas aderirem novamente a isso. Com a pandemia muitas pessoas pararam e a gente precisa voltar às atividades físicas diárias, né? Doutor, muita gente fala, você está falando em hábitos saudáveis, e aí, óbvio, trouxe o exercício. Deixa eu só lembrar que aqui em Santa Catarina é proibido o bar da escola que venda
porcaria. Estou colocando aqui uma aspas, hein, gente? É toda alimentação saudável. Então, não é culpa da escola. Não é lá que seu filho está comprando balinha, chiclete, refrigerante. Não é Ele lá. está levando, né? Qual é digamos assim, a constância da atividade física? Porque a gente viu, eu vi muito educador físico falando que caminhada 30 minutos por dia não é exercício físico, que teria que ter um cardio, que teria que, enfim, né? Aí tá colocando num nível mais, digamos, profissional o exercício. A caminhada, ela funciona? É diária? Pode ser 3 vezes na semana? Depende da idade? Como é que é isso? É dependente de idade, sim, dependendo do momento do paciente, se ele tem condições físicas realmente de fazer, mas a OMS cita o seguinte, de 180 a 300 minutos de atividade física semanal, dividido isso em torno de 70% de exercícios aeróbicos e 30% de anaeróbicos. Então, o paciente, se não faz nada, a gente tem que pensar que uma atividade física de caminhada é uma atividade física, sim, para ele começar. Então, não queremos uma alta performance nesse paciente que recém está iniciando, e nem todos querem para si também isso, né? Compromissos do dia a dia hoje, o tempo é algo muito importante, ele pode ficar um tempo a mais com a sua família se ele não está fazendo atividade, então a gente tem que fazer o balanço disso, porque ele trabalha, ele sai de casa às 6 da manhã, volta às 7, 8 da noite, então ele precisa ser adequado à vida desse paciente, não pode simplesmente falar para ele, tu tem que fazer 180 minutos, 300 minutos, alto rendimento para ti, não vai fazer, não vai aderir. Como um tratamento medicamentoso inadequado, ele vai passar mal, vai ter efeitos colaterais e não vai ter adesão ao tratamento e vai se frustrar, alterando novamente seu perfil emocional e sendo um ciclo vicioso, sempre esse, e trazendo o excesso de peso, né? Então... A gente tem o ouvinte aqui, o Roselano, nos deu boa tarde, né? Tá dizendo que tá sempre na área e tal. Obrigada, Roselano. Aí perguntando se o senhor lembra de uma dançarina de um grupo famoso que fez uso dessa medicação sem prescrição e veio a falecer. Não é disso que a gente está falando? Aí que são complicações que podem acontecer naquela inadequação em dosagens, às vezes, supra excessivas ao paciente. Esse caso específico eu não posso comentar, porque não fui profissional, mas a gente falou há pouco, pancreatite. Pancreatite é algo extremamente grave. Se o paciente desenvolver, ele corre o risco de perecer. Mas cito, nesses anos de acompanhamento, eu nunca vi um paciente prescrito da maneira correta ter um problema. Então, Claro. até teve uma comunicação agora no dia 29 sobre algumas questões até de transtornos emocionais que estão sendo investigados na Europa. Aí a nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a Associação Brasileira de Estudo da Obesidade, fizeram um parecer nacional para tranquilizar os seus usuários de que é seguro, é eficaz, faz o seu papel, desde que bem indicados. Então, não podemos usar isso para fins estéticos. Muita gente busca isso, mas é para fins de tratamento patológico, de doença, obesidade real. Os fins estéticos, eles não estão aí contemplados nos estudos de eficácia, podendo trazer transtornos, desde emocional a orgânicos, e prejudicando a vida de uma pessoa, né? E a gente vê isso no dia a dia. Chegam pacientes falando, eu tentei isso sozinho, fui lá, comprei e usei, né? E acontece, passam, aí vem o médico muitas vezes, que bom que a maioria das vezes sem problemas maiores, mas em algumas situações como essa aí que foi citada, né, infelizmente podem acontecer, né? A gente está aqui, ó, com a Tayana Isis, ela disse que fez um tratamento com você, né, o doutor Marcelo, que foi ótimo, que você só receita ali se o paciente realmente precisa, como ele diz, cada corpo um organismo. Eu acho que é isso, né, doutor? É verdade, é individualização, como tu falaste há pouco, né? Cada ser é uma pessoa diferente, pode até ser irmãos, mas tem vidas, pensamentos, atitudes do dia a dia diferentes. Então tem que se individualizar. E por isso que a consulta médica, a consulta de nutrição, ela não pode e não deve ser aquele exame e toma o remédio. Tu tem que entrevistar o paciente, tu tem que examinar o paciente, tem que entender a vida dele, para aí sim escolher o melhor caminho conjuntamente com ele. Porque não adianta a gente pegar e vamos lá, receitamos um semaglutida, que hoje varia aí de 900 a 1.200, 1.300 reais o mês de tratamento. E aí esse paciente não adere, usa um mês pensando que vai ter uma eficácia no primeiro mês, e importante, e acabou. Não acabou.
obesidade é uma doença crônica. Esse paciente vai ter que emagrecer e algo vai ter que ser feito na vida dele de mudança para ele se manter no peso. Seja às vezes usando uma medicação, seja às vezes com toda a mudança de hábito de vida que a gente já citou aqui. Então não é simplesmente, vamos fazer um paralelo, como tratar uma pneumonia. Eu usei o antibiótico por 7, 10 dias, acabou, estou livre. Não. Obesidade é crônica, é doença e precisa, como uma hipertensão, como um diabetes, ser tratado a vida toda. Mas eu contemplo aqui ainda mais, é perigoso. Até a médica, um simples comprimido é nada para. Quer falar que é perigoso, né? Até tomar um simples comprimido para dor de cabeça. E sim, dependendo do teu organismo, pode ser um veneno e não um remédio, né? Porque... Pode ser que não seja o momento de tu usar. Vamos falar da nossa obesidade. Está lá, está iniciando o tratamento psiquiátrico, precisa. Não é o momento ainda. Deixa ele compensar, deixa ele estar bem emocionalmente. E aí sim, vamos ao tratamento do que talvez seja um dos precipitadores da sua alteração psiquiátrica, mas ali ele estando compensado, aí a gente consegue auxiliar. Então, pode-se usar os remédios, mas tem que usar no momento correto e da forma correta, né? Remédio remedia, né? O nome já diz aí, né? Isso aí, né? Ele resolve. Mas, gente, aqui como estudante, eu deixo meu relato para vocês que não tem como emagrecer se você não fechar aquele veículo por onde você engordou. Essa mesma. Não tem como, entendeu? Não há mudança de vida sem dor, porque a gente sai da zona de conforto, né? E, doutor, eu queria lhe agradecer pelo papo, seja sempre muito bem-vindo, adorei. Vamos falar mais, porque acho que a gente pode também pautar uma hora a obesidade, né? Sim, sim. Eu acho que é muito importante. É a doença mais prevalente, se a gente for pegar no mundo. Tu viu ali os dados que a gente citou no início. Então, se a gente pegar em padrão brasileiro, 56% acima do peso e buscando em torno de obesidade, em torno de 40% daqui a 10 anos, fico aí à disposição. Muito agradecido pela a oportunidade de estar aqui contigo. Agradeço o convite da SBEM em Santa Catarina por também me fazer presente aqui com vocês. E fico aí à disposição quando precisarem, tá? A gente precisa sempre, doutor, conscientização, eu acho que é o fator mundial hoje, né? Aquele botãozinho que a gente não pode deixar de clicar, informação é poder. A Tainara diz aqui, ó, que ela tá gravidinha, tá gestante, acima do peso, e que só o senhor para cuidar dela. Ô, Tainara, que seu bebê venha com muita saúde. Muita saúde. Viu? Tá certo, isso aí. Obrigada, Tá, obrigada eu agradeço. por estar Paz aqui a conosco. todos. Prazer Tchau, foi tchau. todo nosso. Tchau, tchau.